Sejam bem-vindas a mais um encontro do Comadres Behavioristas. Nós somos mulheres analistas do comportamento que estamos nos propondo a debater as temáticas relacionadas ao ser mulher na contemporaneidade sob a perspectiva da análise do comportamento. Vamos bater esse papo legal hoje e o tema é análise do comportamento e perinatalidade. Vamos conversar um pouquinho hoje, né, sobre esse tema que afeta aí a vida de muitas mulheres, tentar entender mesmo sobre a luz da análise do comportamento, o que que é esse momento, esse período aí, né, que precede e sucede o nascimento de um bebê, os impactos que isso tem, né, e ver o que que a análise do comportamento tem para contribuir. E aí vai ser muito legal, porque a gente contou isso lá no primeiro programa, né, de apresentação da gente, que a origem do Comadres Behavioristas veio de um GT de perinatalidade e análise do comportamento que a gente tinha aqui em Salvador, do qual eu, a Elaine, a Simone e mais outras mulheres analistas do comportamento fazíamos. E foi assim que a gente, inclusive, conheceu as nossas convidadas, né, porque elas também tinham um grupo de estudo e estavam trabalhando nisso. E aí, como é um tema, né, como a gente vai discutir, que tem pouco na análise do comportamento, a gente vai se aglutinando com quem está estudando essas coisas, né? Então, sejam muito bem-vindas, queridas, né? E eu vou pedir para que vocês se apresentem rapidamente, né? Antes disso, eu acho que valia a pena, né, a gente citar Simone e Elaine, que, né, enfim, vou me apresentar também antes delas, porque, no fim das contas, todo mundo que está aqui hoje, de alguma forma, trabalha com isso, né? Eu sou especialista em psicologia e maternidade, além de terapeuta comportamental, né? Fiz parte do GT e trabalho já há algum tempo com mulheres que estão, né, na clínica, com mulheres que estão nesse período aí de engravidar, de tentar e no puerpério, né? A Simone quer falar um pouquinho, Simone? Acho que vale a pena também. Eu sou Simone, né, sou psicóloga também, hospitalar e clínica. Hoje na clínica atendo só mulheres, e o hospital em que eu trabalho junto com a Elaine é uma maternidade. Na verdade, é um centro de referência à saúde da mulher, então a gente trabalha bastante com esse público, né, gestantes, puérperas, e tem sido também o meu foco, assim, né, de atuação com as mulheres, né, e essa experiência fazendo parte. Elaine, e você? Conta aí você. Olá. Eu sou a mãe do Igor, do Enzo e da Helena, e passo a maior parte da semana dividindo entre os cuidados com eles e o trabalho, né, no instituto que lida com a maternidade, a perinatologia. Eu faço atendimentos nas unidades diversas da maternidade, mais especificamente no alojamento conjunto. Então, a maternidade, a perinatalidade estão aí permeando minha vida o tempo todo. Eu, além de psicóloga hospitalar, sou psicóloga clínica também, e tenho muito na clínica identificado questões relacionadas, né, à maternidade e às dificuldades de ser mãe e de criar filhos na contemporaneidade, na nossa cultura. E aí essa experiência nos aglutinou aqui em Salvador e aí fez a gente ter contato com vocês. E aí agora eu peço para vocês se apresentarem um pouquinho para o pessoal conhecer vocês. Ah, que ótimo. Quem começa? Vai lá, cá. Bora. Bom, eu sou a Carol Neves, eu sou de São Carlos, no interior de São Paulo, fiz faculdade na UFSCar, e tive meu filho no último ano de graduação. Descobri recentemente que isso é algo em comum entre nós, né, Lu? Estamos juntas nesse desafio! Pois é. Também formei com ele, bebezinho de colo, né? E o nascimento dele, assim, foi muito impactante na minha carreira, né? Eu já trabalhava muito com análise do comportamento, mas principalmente na educação. Tinha projeto de mestrado já escrito em análise do comportamento e educação, mas a experiência, né, de principalmente me envolver com o movimento de humanização do parto e grupos de mulheres fez eu mudar completamente meu olhar, e eu fui fazer meu mestrado em psicologia social, estudando o movimento de humanização do parto, e retornei para análise do comportamento na clínica, né? Então, fiz a especialização em clínica analítico-comportamental, onde conheci Júlia e Carol de tabela, e a gente está nessa empreitada mesmo de produzir, né,
articulações entre a psicologia perinatal, né, que já tem uma tradição, e análise do comportamento, como vocês falaram, né, que tem pouca produção ainda. Enfim, e sou mãe do Henrique, então, esse que nasceu lá em 2011, vai fazer 10 anos, e a Laura, de 6. Então, também, nesse vivendo na prática, né, esse equilibrar de vários pratinhos aí. Bem, vou me apresentar então, né? Eu sou a Júlia, eu sou aqui de São Paulo, sou psicóloga, e além de psicóloga, eu sou doula. No fundo, foi o nascimento da minha filhada, que fez 8 anos agora, que me despertou para esse mundo do parto. Eu tive a oportunidade de acompanhar a gestação e o parto dela, e naquele momento eu falei, gente, eu preciso trabalhar com isso. E por alguns anos eu caminhei com isso deslocado da análise do comportamento. Então, dentro da psicologia, eu me entendia como analista do comportamento, entendi o mundo por esse viés, mas no mundo da doulagem, que foi depois do parto para onde eu enveredei, eu tinha pouca interlocução e me sentia bastante sozinha. E aí, quando eu fui fazer a especialização, eu cruzei com a Carol Neves, e no primeiro dia de aula a gente se reconheceu, eu como doula, ela já como consultora de amamentação, que ela não falou, mas ela também é consultora de amamentação, e no meio desse tempo também atendi a Carol Cracker como doula. E aí eu falo que eu juntei o meu time pessoal de Carols, e aí a gente se aglutinou, e tem sido muito bom finalmente ter interlocução e poder se aglutinar a cada vez mais pessoas, e poder dizer que uma jornada que começou muito solitária, hoje não é mais. Hoje eu sinto que eu tenho com quem trocar. Isso me faz muito bem. E a gente sempre agradece a Gil por ter sido a colinha que nos juntou aí. Então, eu sou a Carol Cracker, eu sou graduada em Psicologia pela PUC, fiz meu mestrado lá também, em Psicologia Experimental e Análise do Comportamento, e eu trabalhava com desenvolvimento infantil, ainda trabalho, mas antes isso era muito mais intenso na minha vida, eu trabalhava especialmente com desenvolvimento atípico, e já vinha me voltando para a orientação parental com mais ênfase há um tempo, enfim. Mas foi a partir do nascimento do meu filho Leonardo, em 2018, que eu comecei a prestar mais atenção para outra parte da díade, né? E meu olhar ficou muito mais deslocado para a pessoa que gesta e para as questões familiares. E aí, essa experiência, né, da Gil ter sido minha doula, que foi fantástica, não preciso nem dizer, me inspirou bastante. Depois, conhecendo a Carol, eu vi que tinha um grupo legal para finalmente poder me dedicar a isso. Fiz uma capacitação em amamentação, então hoje também atuo como consultora de amamentação, e estamos juntas aí, para o que der e vier, né, atuando agora com gestantes, com mulheres puérperas, no grupo de estudos e nos cursos. Maravilha, né? É curioso como essa experiência da maternidade faz a gente se aproximar de variáveis que, quando a gente não era mãe, a gente talvez não ficasse sensível, né? Porque, de alguma forma, eu acho que a minha aproximação também com essa área passou por isso, passou pela maternidade, acho que principalmente da minha segunda filha, né? Porque no primeiro, né, também, assim, meio da graduação, um monte de coisa, foi muita coisa para lidar e viver essa experiência, mas na hora que eu fui mãe de novo e pude pensar um pouco o que significava ser mãe de uma menina, como que era isso, isso mudou bastante a perspectiva, né? E se a gente parar para pensar na nossa área, e talvez em algum grau, na psicologia em geral, a gente tem uma ênfase muito grande no desenvolvimento infantil. A gente tem uma ênfase muito grande em como o comportamento materno afeta esse desenvolvimento infantil. E a gente vai olhar, né, como é que a mãe está estragando ou como é que a mãe consegue potencializar o desenvolvimento infantil. E nesse processo, parece que a mãe se torna isso. Ela só é importante porque ela é ambiente para essa criança, né? E isso eu acho que é muito complicado, né, nesse processo, assim. Então, parar para olhar para essa perspectiva pode ser relevante. Será que a gente consegue parar para pensar, né, o que seria um entendimento dessa perinatalidade
para a análise do comportamento, será que a gente consegue destrinchar a partir do que já é chamado de perinatalidade, né, de uma forma muito dura, este período pré e pós-gestação? Será que a gente consegue... Como é que a análise do comportamento pode complexificar isso? Assim? O que é que vocês acham? Acho que a gente vem construindo o nosso entendimento. A gente sempre fala que são as nossas articulações e que a nossa vontade de colocar a palavra no mundo é exatamente para poder ver se as outras pessoas estão vendo do mesmo jeito que a gente, né? Mas a gente fala muito de entender o fenômeno da perinatalidade a partir do modelo de seleção por consequências que a gente usa dentro da análise do comportamento. E dentro disso, a gente fala muito da interação entre variáveis genéticas, ontogenéticas e culturais que compõem a experiência do puerpério. E que, para cada pessoa que gesta, para cada família, essa composição é diferente, é um grande mosaico. E alguns mosaicos, algumas composições, a gente vai poder olhar e identificar sintomas que seriam... que a gente chamaria de alguma psicopatologia, como a depressão pós-parto. Mas para muitos outros, não. Então, é entender como essas histórias se combinam, criando tantos cenários de experiências diferentes. Pois é, aí pensando nisso, né, nos 3 níveis de seleção, né, começa que somos mamíferos, né? Somos mamíferos que parem, que estão preparados, de certa forma, para amamentar e mamar, né? Pensando sempre nessa díade, né? E nessa complexidade. Um bebê que nasce essencialmente prematuro, que demanda cuidados extensivos, né? De uma forma muito intensa, né? Somos seres também preparados para a socialização, né? O vínculo, o contato físico é tão vital quanto estar alimentado, estar protegido, né? Enfim, então isso, né, seria o primeiro nível, né, de seleção. Aí tem a história de vida de cada uma, né, de como chegou naquela gestação, né, como chegou naquele momento, e o contexto cultural, que é muito forte, né? A gente tem muito marcado o que é ser mãe, o que é ser pai, né? O que é ter um filho, né? Lógico que com diversas, né? Com variações entre culturas e dentro da mesma cultura, mas isso é forte, né? Todo mundo sabe dizer assim, principalmente antes de ser mãe, o que é ser mãe, né? O que é ser uma boa mãe. Então, aquela famosa frase, né? Eu era uma ótima mãe até ter filho, né? A gente sabe descrever muito bem, né? É isso aqui, ó, esse checklist aqui, né? E aí, depois disso tudo... Vira. Eu acho curioso pensar, porque é isso, eu acho que é um equilíbrio entre as duas coisas, né? Por um lado, a gente tem especificidades muito de cada contexto, de cada mulher, e ainda por cima, se a gente for pensar gestações e maternagens, cada maternagem do primeiro filho vai ser diferente da maternagem do segundo, e tem especificidades muito ali. Por outro lado, como a gente tem, né, uma filogênese muito parecida, então a gente tem booms hormonais, a gente tem mudanças fisiológicas que são muito parecidas em todas. E se a gente pensar dentro da mesma cultura, essas mulheres estão também sob pressões parecidas, aí a gente vai ter também alguns padrões que a gente vai observar em quase todo mundo, ou sentimentos que vão ser muito prováveis de aparecer nesse período. Então, acho que a gente vai ter um equilíbrio entre é meio parecido para todo mundo, com é muito diferente para cada um, né? Parece ambíguo, mas eu acho que não é, né? Faz sentido pensar um pouco assim? Sim, a gente acha que sim. Acho que aí dentro desse contexto, né, as regras se destacam bastante. Então, a gente vê muitos conjuntos diferentes de regras que vão descrevendo como atuar, né? E ao mesmo tempo em que essas regras surgem das diversas práticas e são também um fenômeno cultural, por outro lado, elas não vão se encaixar perfeitamente na vida de cada um, né? Então, elas vão ser pertinentes em alguns momentos, outros não, mas elas vão trazendo uma complexidade nova, né, para esse fenômeno ainda por cima, nesse nível de interação cultural, que vai fazendo com que seja desafiador, né, a gente chegando nessas fontes de informação, né, e a quais conjuntos de regras as pessoas têm recorrido nesse âmbito, né.
E acho bem interessante que no campo do desenvolvimento infantil, esse ambiente inicial da vida, dos primeiros momentos da vida, ele geralmente é tomado como um ambiente muito estável, assim, que varia pouco de um indivíduo para o outro. E quando a gente parte para olhar para essa díade sob esse outro ponto de vista, né, que agora não é só olhar para a criança, para o bebê, para o desenvolvimento desse indivíduo, a gente vê que, na verdade, tem espaço para muita variação entre as experiências, né, ali daquela díade. Então, acho que todo mundo sai ganhando, né? Se a gente conseguir ampliar esse escopo e olhar de uma forma um pouquinho mais ampla para essa figura. E aí acho que esse é um dos nossos desafios dentro da análise do comportamento, exatamente a tradição, que não é tão diferente da psicologia como um todo, de olhar para esse bebê, e mentira, a gente nem olha para o bebê, a gente olha para a criança mais velha, no contexto de desenvolvimento atípico ou em contextos muito específicos para o desenvolvimento típico, né? E aí a gente já olha quando já tem alguma questão, algum déficit, algum excesso comportamental, alguma coisa que está dando errado entre todas as aspas do mundo. Um dos meus motores para olhar para a perinatalidade é tentar olhar para antes disso, é tentar para como a gente fortalece, como a gente começa esse vínculo, essa história, porque o começo dessa história é muito importante para o desenrolar do resto da vida. Não é um momento que pode só passar em branco. Esses primeiros anos, tanto para o bebê quanto para essa mãe que está se formando, se construindo como mãe, vai ser mãe por todo o resto da vida dela, é muito importante. E aí, eu acho que quando a gente para pensar nessa perspectiva que a Júlia está trazendo, a gente sai de uma perspectiva de remediar coisas para pensar numa atuação mais preventiva, né? Para a gente parar para pensar como é que a gente pode fazer esse período, por exemplo, do pós-parto ser mais suave, até porque se a gente cuidar... Então, assim, a grosso modo, a gente está cuidando da criança também, no sentido de que se a gente tem uma mãe que está mais tranquila, que está mais encontrada, que está entendendo os conflitos desse período, que está mais instrumentalizada, que se conseguiu, não é nem ela se instrumentalizou, porque fica parecendo que é um déficit dela, que ela que não foi atrás, mas uma cultura que instrumentaliza melhor essas mulheres, que produz uma rede de apoio, possibilidades de rede de apoio, você vai ter uma mãe que vai poder maternar de forma diferente de uma mãe que está esgotada, que está em conflito, que não entende o que é aquelas tristezas que vêm, não entende aquela ambiguidade, questiona se ama o filho, se não ama o filho, se é um problema dela, se é ela que não tem esse instinto materno e por aí vai, né? E aí a gente pode ir para essa perspectiva da prevenção, né? E não só remediar os problemas. Eu penso que olhar para a mulher também, né, para outra parte da díade, como alguém que também está em desenvolvimento, né? O que é que significa no ciclo de vida daquela mulher aquele momento em que ela gesta, aquele momento em que ela se depara com aquele bebê, e mesmo que não seja o primeiro, em qualquer parte, né, em qualquer ponto da prole, ela tem ali questões que vão aparecendo no contexto, né, na história de vida dela, no momento que ela está, no contexto mais macro, a cultura muda. Então, muda a experiência também da maternidade. E a gente precisa olhar para essa mulher como alguém que também está se desenvolvendo à medida em que oferece subsídios para que o bebê se desenvolva, né? São dois, no mínimo, ali, né? A gente considerar o restante da família, então, a coisa ganha uma complexidade imensa. Com certeza. Eu agora acabei de me dar conta que em um momento do curso a gente falou sobre desenvolver habilidades de enfrentamento, de resolução de problemas, de regulação emocional, e o quanto isso pode se tornar behavioral cusps, né, para outros momentos posteriores à gestação, como momentos que vão ser enfrentados no puerpério, né? Mas acabei de me dar conta, pela sua fala, que na verdade o impacto pode ser para a história de vida de uma forma ainda ampliada, ainda mais ampliada, né? Para além desse momento do puerpério, para o que vem depois, não só na relação com o filho, com a família.
mas em outras interações na vida dessa mulher, né? Foi bem interessante pensar. Eu não sei, né, se existe já essa definição, mas de quem eu ouvi falando e que me fez muito sentido foi a Tawane Gain, né, que trabalha com desenvolvimento, e ela trouxe uma perspectiva muito interessante a partir do entendimento de desenvolvimento da criança, que é o que ela estava estudando, e ela trouxe essa noção da maternidade como uma crise, né, uma fase de desenvolvimento, do mesmo jeito que a gente tem durante a vida inteira várias crises dessa, né, então, né, quando a gente vai para a adolescência, depois na vida adulta, depois lá, né, na terceira idade, por aí vai, a maternidade poderia ser classificada como uma crise no desenvolvimento, e aí a definição que eu achei muito interessante é essa noção que uma crise é aquele evento, é aquele momento, é aquela fase que provoca mudanças muito estruturais nos repertórios e também nos valores reforçadores. Os reforçadores mudam, o valor dos reforçadores mudam. E aí, nesse sentido, acho que faz muito sentido o que a Elaine e que a Carol Cracker trouxeram. Por quê? Porque é uma mudança que não é só na mulher mãe, né? Vai ser nessa mulher enquanto um ser integral, que é mãe, que é mulher, que é profissional, vai ter um impacto grande em todas as áreas, né? Sim, é incrível. Essa é uma das ideias assim base que a gente parte também para fazer as pontes da análise do comportamento com a literatura que já existe, né, de perinatalidade, porque tem uma parte, né, do estudo da saúde mental perinatal que envereda muito para a descrição de transtornos, né? Principalmente a depressão pós-parto, é o grande, né, assim, e é um termo que a gente até aprendeu, né, num artigo que é um termo leigo útil, porque a gente consegue comunicar, né, é engraçado quando a gente fala que trabalha com gestante, com puérpera, com depressão pós-parto? Com depressão pós-parto, mas também, tal, né, então, tem uma área que vai muito para esse lado, né? De descrever prevalências, transtornos, variações entre culturas, né? E tal, que é muito grande, né? Mas tem esse outro olhar também, né? Um pouco mais que naturaliza o processo, né? Não como um problema, né? Mas como uma fase esperada, como desafios esperados e que podem ser também potencializadores de desenvolvimento pessoal, né, para todo mundo envolvido, né? Então, coisas, né, contingências que mudam, né, e que demandam novos repertórios que realmente podem ser úteis para outros momentos, né? Então, tem uma psiquiatra, acho que ela fala que ela é psiquiatra obstétrica, não lembro, meninas, qual que é o termo que ela usa, mas psiquiatra reprodutiva. Reprodutiva, isso. Americana, que ela tem um TED dela apresentando a ideia de matrescência, né? Então, unindo o termo de maternidade com adolescência, né? E ela faz muitos paralelos com esses dois momentos da vida, né? De um contexto social diferente, complexificado, né? Que demanda adaptações, né? Então traz novas demandas, né? Mas que também pode ser um momento de novos aprendizados importantes. Então, né, pensando nisso, a gente tem uma cultura que diz que as coisas mudam, mas ela descreve de forma muito errada o que muda. Porque não dá nem para dizer que a cultura diz que não acontece nada. Ela diz que vai acontecer transformações, mas são transformações completamente incoerentes com as contingências, né? Então, vai estabelecer ali uma idealização do que vai acontecer, que não é o que vai rolar de fato, né? Na hora que a gente está vivenciando aquilo ali, né? Exatamente. E parte do que a gente fala dessa crise, eu costumo muito dizer que ela é um catalisador de transformação. E essa transformação pode ser na direção de desenvolvimento pessoal, mas também pode ser em outras direções que geram muito sofrimento. E esse embate, esse contraste entre a experiência que essa mulher vai viver no parto, no puerpério, somada às contingências que são descritas de maneira completamente erradas pela cultura, aumentam, talvez, a probabilidade de que o cenário seja de sofrimento.
Então, e pensando nisso, né, não é só a mulher ou a pessoa que gesta que está nessa preparação para o que vai acontecer, né, são as pessoas ao redor também. E aí entram outras questões, como o impacto na relação conjugal, o quanto essas pessoas que estão no entorno, né, e também que fazem parte da rede de apoio, que vão fazer parte da rede de apoio, elas vão esperando alguns eventos que, na verdade, se sucedem de uma maneira, muitas vezes, inesperada, né? E elas acabam não conseguindo lidar e dar um suporte, né, para que algumas situações de desamparo, de dificuldades, né, tenham um desfecho positivo sem que tenha necessariamente um profissional envolvido ali, né? Então, essa preparação da cultura, ela merece muitos olhares por isso também, porque ela afeta muito mais, né, do que só aquela pessoa que compõe a díade. Eu fico pensando nisso, assim, nessa questão da cultura, né? Quanto que esse terceiro nível de seleção aí, além de não validar um sofrimento, né, que pode ser esperado para esse período, né, que é um período mesmo de desenvolvimento, de mudança, de adaptação, mas como também ela pode provocar sofrimento nas mulheres, né? Quando a gente pensa nisso, assim, o que se espera dessas mulheres nesse papel de mãe, nesse processo, e aquela coisa do conflito entre o que é o ideal, o que é a realidade. E se a gente pensar nas mulheres do nosso momento, né, que não tem mais só a maternidade, né, enquanto um valor, enquanto uma realização de vida, a gente assume outros papéis, inclusive a maternidade muitas vezes nem entra para algumas mulheres como realização, né, e o quanto que a cultura ela ainda está pautada, né, nesse conjunto de regras e de expectativas, de que a mulher esteja completamente imersa nessa vivência feliz, entregue, né, como se fosse algo natural que vai brotar e ela vai saber o que fazer. Então, eu fico pensando no quanto que também provoca sofrimento e não dá um suporte para cada mulher viver de forma única essa experiência, né? Pois é, provoca sofrimento e às vezes prolonga também, né? Ou cronifica coisas que poderiam passar, né? Com validação, com suporte, com acolhimento, tanto por não ter isso, né? Não oferecer isso, mas também de não validar a própria busca por ajuda, né? Então, não, eu devia estar sabendo isso, né? Eu devia estar melhor, né? Eu devia estar lidando melhor. Era esperado, né? Ou também de não, ser mãe é se anular, é não olhar mais para mim. Então, assim, esse sofrimento é secundário, né? Deixa ele de lado, porque o que importa agora é alimentar esse bebê, é cuidar desse bebê, né? E isso vai ficando, vai ficando, vai ficando. Então, de vários caminhos vem potencializando esse possível sofrimento, né? Assim. Inclusive, né, nessa pressão da maternidade, como a Simone trouxe, né? Porque como se não, para algumas mulheres acaba sendo de fato compulsória mesmo, né? Como se não existe outra via, eu nem paro para pensar em outra via. Simplesmente é isso. E aí acaba, algumas vezes, idealizando, algumas vezes indo por essas outras pressões, indo, na verdade, para um reforçamento negativo, né? Elas vão se esquivar dessas pressões e aí elas não sabem que cheque elas estão assinando, né? Porque aí vai vir tem outras decorrências aí. Então, eu acho que vem desde, né, essa pressão, vem desde lá de trás, desde essa escolha, a própria escolha pela maternidade pode nem ser tão escolha assim, né? Já vem embebida dessas pressões, né? Algo que eu tenho visto é que, além do sofrimento, né, da experiência, né, de quando emergem aqueles aspectos ontogenéticos com a novidade da situação, interagindo com o contexto, permeado pela cultura, além do sofrimento, tem a culpa por estar sofrendo. Né? Todo mundo diz que esse é um momento mágico, que esse é um momento de conexão, de aprendizado, de felicidade, e eu estou aqui sofrendo. Né? Então, o sofrimento ele termina sendo muito amplificado, né, a partir de uma série de regras que para aquela família, para aquela mulher, naquele momento não tem nenhuma serventia, mas que estão ali gerando pressões ambientais que vão aumentar e precarizar aquele momento, que poderia ser de maior acolhimento, de maior
facilidade na interação. Uma das coisas, pensando nisso, que eu falo muito para as meninas, que é num ambiente que está pouquíssimo preparado para validar tudo aquilo que essa mulher está sentindo, que essa pessoa que está passando pelo puerpério está sentindo, seja muita felicidade, não está conseguindo ver nada de ruim, porque também pode acontecer, ou muitas vezes esse sofrimento que não é visto, que não é validado, como é que a gente vai, antes disso acontecer, talvez lá na gestação, preparar essa mulher e ensinar essa mulher a se autovalidar, a se autoacolher. E como é que a gente vai fazer isso lutando numa cultura que ensina a gente a falar com a gente mesma numa voz que a gente não fala em voz alta com mais ninguém? A gente se trata com uma crueldade, com uma agressividade que a gente não fala para as outras pessoas, né? Eu escuto clientes minhas falando assim, eu pensei, meu Deus, como eu sou uma mãe de merda, nunca devia ter feito isso. Elas não falariam assim com as amigas, com as familiares, com outras pessoas. Por que que a gente aprende a falar assim com a gente? E como a gente ensina que essas mulheres podem falar com elas mesmas com mais gentileza, com mais acolhimento, com mais validação, sabe? E como é importante a gente ter profissionais preparados para essa escuta, né? Porque eu gosto muito de discutir essa questão, né? Do como a história do terapeuta, daquele profissional, pode ser um interveniente importante. E se você e somos feitos nessa cultura, né? Então, se você pega um profissional que não tem essa escuta, ele pode produzir danos bem sérios, né, nesse processo. E quanto ali na clínica, algumas vezes só poder validar, só ela ouvir de alguém de que tá tudo bem, é ok sentir essas coisas, todo mundo sente, tá tudo certo, isso já produz um alívio bem grande, né? Aí eu fico pensando o seguinte, que a gente, né, a gente estava falando da psicopatologia, que aí é uma avaliação ali individual, né? A pessoa, ela tem um transtorno que desencadeou isso, isso e isso. Se a gente, sim, a gente precisa fazer isso, a gente precisa estar nesse atendimento do teste a teste, poder ajudar essa mulher a ter recursos e novos repertórios de poder lidar com o que ela está sentindo, e entender que não é fruto de uma falha dela, de uma questão muito individual. Aí eu fico pensando que em uma coisa que a gente sempre traz aqui no Comadres, que é essa provocação. O que a análise do comportamento, ela pode contribuir para essa análise não só ontogenética, mas essa questão cultural, porque a gente fala muito e a mulher está preparada para lidar com isso, a mulher entender que ela não... Mas se a gente não mexe nessa cultura, né, mais ampla, é uma guerra muito cruel, assim, né? E aí, eu fico pensando, assim, a gente falou isso agora, é um tema que não tem, quase não tem, né, produção na nossa área. Por quê, né? É um tema que não tem importância, não mexe com quem, o que que é, né, que não é interessante se pesquisar, não é algo que possa ser visto, né? Adorei esse comentário do não mexe com quem, né? Porque é uma invisibilidade das mães no nível, assim, estrutural da coisa, né? Sendo que a gente está falando de um evento universal, né? Todo mundo nasceu, todo mundo, todas nós, todos nós, né? É um tema que, de algum modo, tangencia a vida de todo mundo. E ainda assim, não estudamos. Mãe, nem a gente, né? Para que esse negócio? Mãe, nem a gente. Mas, meninas... aliás, na pandemia, né? Ah, menos ainda, né? Menos ainda. E meninas, mas contem, né? Porque eu acho que vocês têm algumas produções para saírem, né? Porque de fato eu acho que tem muita pouca coisa registrada. Eu acho que agora já tem bastante gente falando, né? Eu acho que a gente começou a ter lá no encontro da BPMC, né? Da Associação Brasileira, né, de Psicologia Comportamental, começou a ter, já faz algumas edições, essa maior visibilidade materna, digamos assim, né? A gente está tendo mais mesas, a gente está tendo uma inserção maior dessas discussões, assim. Mas tem muito pouca coisa registrada, né, e sistematizada. Mas vai sair alguma produção de vocês aí? Eu ouvi falar isso? Tô certo? Sim, é verdade, sim. A gente já finalizou um capítulo que está para ser publicado em breve sobre intervenção, né? Então a gente faz um pouco, né, essa retomada histórica da área e tal.
e propõe alguns caminhos de intervenção. E tem um outro artigo sendo finalizado, né, da minha monografia, que eu fiz na especialização. Então, em breve teremos, sim, algumas produções, né? A gente tem um capítulo escrito, na verdade, no volume 26 do Ciência e Comportamento... Não, sobre Comportamento e Cognição, perdão. Que ele fala sobre os transtornos mais clássicos, né? Então, blues puerperal, que não é um transtorno, na verdade, né? Depressão pós-parto e psicose, né? Mas é bem introdutório, assim, então, para quem quer ter um primeiro contato, assim, né? O que é isso? O que essa perinatalidade fala, né? É um capítulo curtinho, legal, mas aparentemente não se deu continuidade, né? Eu não lembro a data dele, é 2013, meninas? Acho que é de 2013, né? Ele não é tão recente, não. Vou tentar resgatar aqui depois a referência para a gente colocar na descrição do vídeo, tá, gente? Vocês podem olhar aqui que a gente vai tentar resgatar para vocês poderem achar mais fácil depois com a precisão de onde está. Sim, sim. Isso. E aí, isso foi a única coisa que a gente já encontrou, né, até hoje, assim, publicado mesmo, né? Então, realmente é um esforço que todas nós, né, imagino vocês aí também, mas nós, né, sempre é essencial, né? Que a gente tem que pôr aí no mundo, né? O que a gente tem falado, pensado, estudado muito, né? E ótimo, né? Que já quando a gente se reuniu, eu, Luana e Elaine, já tem um tempinho, deve ter sido 2017, né? Eu lembro que eu chamei as meninas, a gente trabalha com isso, mas é essa busca, a gente não tem uma referência, a gente fica, né, fazendo nossas releituras de outras abordagens e tal, e não tinha nada. E a gente se reunia assim, poxa, bora estudar, bora tentar colocar no papel, bora... isso foi em 2017, nós falando de um texto de 2013, né? Mas que bom que acho que a coisa está caminhando, está mudando, né? Porque é isso, né? Em algum momento, qualquer terapeuta na lista do comportamento, ele vai lidar com isso, nem que seja indiretamente, quando atende a criança, né? O filho ali, quando atende, sei lá, o parceiro aí, a parceira do casal, um familiar, essa avó que está ali no meio. Então, eu acho que é um tema que merece nossa atenção. Com certeza. Não sei se é o melhor momento para falar isso, né? Mas fiquei pensando que iniciativas como essa também são extremamente relevantes, né? Não é só pôr no papel. Acho que quanto mais a gente puder pensar em formas diferentes, né, de comunicar, de levar o conhecimento de uma maneira mais acessível para mais gente. Acho que no fim a gente, além de tudo, é nossa própria comunidade, né? Nós podemos nos apoiar. E para além do em quem a gente não está mexendo, acho que tem como é que a gente vai se mexer, né, para oferecer mais suporte umas para as outras também. Então, acho que a gente vai sinalizando, né, essas fontes seguras dessa maneira também, esses espaços de conversa. E eu acho que faz muita falta mesmo, porque eu percebo quando a gente fez a mesa na BPMC no ano passado, que fiz uma mesa eu, a Tawane e a Cláudia Oshiro, né? Eu fui apresentar as programações do GT e tal. A quantidade de pessoas que vieram depois dizer, nossa, eu tenho vontade de estudar isso, ou, nossa, eu quero fazer o meu TCC nisso, e que legal, onde eu leio mais. Então, eu sinto que tem uma demanda mesmo. E eu acho que quanto mais a gente puder divulgar, quanto mais a gente puder falar sobre, dizer isso é importante, isso é relevante na formação dos profissionais. Os profissionais precisam se capacitar para isso, né? Vocês estão com um curso também, né? Que teve uma primeira turma agora de um curso muito legal. Podem fazer aí a propaganda do curso, né? Porque é bom, a gente precisa começar a sistematizar essas coisas para colaborar nessas formações, né? Senão também não adianta só a gente ficar dizendo que está faltando, que está faltando, que está faltando, e aí, né? O que precisa, assim. Então, acho essa iniciativa também bem legal, assim. Se quiserem falar um pouquinho do curso. Falamos, sim. Ele acabou essa terça-feira. Eu até ia comentar com as meninas que a sensação de ele ter acabado na terça e a gente está aqui hoje, eu me sinto aquecida, sabe? Para continuar nosso papo.
Só para contextualizar, a gente está aqui no dia 11 de fevereiro, tá, de 2021, porque o vídeo vai ficar para a posteridade. Então, ontem foi dia 10 de fevereiro de 2021. Essa edição do curso já foi a segunda, foi a primeira edição que a gente fez de maneira independente, tocando nós três. E a gente dividiu em 4 encontros, então a gente falou desde um panorama de saúde mental perinatal, olhando sim mais para essa classificação mais tradicional de psicopatologia, e aí a gente passou pela experiência da gestação, do parto e do puerpério, em cada um deles falando um pouco das variáveis filogenéticas, ontogenéticas e culturais, e também falando de amamentação junto com a nossa discussão sobre o puerpério. Foi uma experiência muito legal, a gente incluiu uma discussão de um caso de perinatalidade ao longo dessas aulas, e a gente sente cada vez que quer fazer mais, né? Já dá vontade de fazer mais encontros, mais aulas, ter mais pessoas trocando com a gente, porque esses espaços de troca mesmo durante o curso, de poder construir cada vez mais pontes com outras pessoas que também são da nossa área, que também olham para esse fenômeno e vão tendo insights de articulações possíveis, tem sido muito prazeroso para a gente, de verdade. Então, parabenizo, né, vocês pela iniciativa do curso. Deu um fôlego, assim, perceber que tem pessoas da análise do comportamento, assim, trazendo esse arcabouço teórico para essa discussão, né? A gente tem visto aí aparecerem outras iniciativas com uma proposta mais generalista, mas eu acho que trazer a análise do comportamento para debater esses temas, para trabalhar com isso e o que é que a gente pode contribuir sob essa perspectiva, eu acho que agrega muito valor, além de inovador, né? Eu acho que é uma construção importante, como vocês falaram, não só escrever, mas, né, dialogar e estar produzindo isso. Acho que tem um valor incrível. Agradeço a vocês por terem aceitado o nosso convite, que é mais um tijolinho nessa construção aí, que foi muito bacana. Espero que a gente tenha outras oportunidades de estar discutindo, não só as questões, né, da perinatalidade, mas da parentalidade e o que mais diz respeito, né, a ser mulher nesse momento da nossa cultura. Muito obrigada a todas e espero contar mais vezes com vocês. Como a gente não tem fôlego agora para escrever, né, produzir conteúdo escrito, a gente está nessa parte, nesse tijolinho, né, de juntar aqui, de debater, de, né, divulgar o que está sendo já feito por mulheres na nossa área, né, sobre esses assuntos que tocam aí todo mundo, né. E tenho certeza que a gente receberá vocês aqui mais vezes, porque só nesse tema dá para a gente fazer um programa só de puerpério, um programa só, né, pensando amamentação, acho que é um tema bacana. Vai ter. Tava na lista, inclusive, já assim, especificamente esse daí, né? Então tem muito tema para a gente aprofundar, né? Então, que bom, ficamos muito contentes com esse papo de comadres que vocês toparam ter aqui com a gente hoje. A gente também. Muito obrigada por nos receberem. Foi valioso mesmo. Que delícia essa noite com vocês, de verdade. Me senti num papo de comadres e é muito bom poder trocar. Demais, demais. Muito obrigada. Pois é, agradeço demais também, um prazer. Já tinha essa vontade há muito tempo, né? Já falei que eu queria participar do GT, queria ver quem queria, né? Então é muito gostoso estar aqui mesmo. Estamos, né? Imagino que eu falo em nome de Carol e Ju também, completamente à disposição mesmo para novos papos. Inclusive, para quem não está assistindo, ouvindo, né? Tiver interesse de trocar também, estamos aí. Né? Sempre, porque essa troca é sempre enriquecedora, né? A gente sempre aprende muito umas com as outras, e isso já é uma mudança gigante nessa cultura de competição entre mulheres, né? E tal, e que temos que ser melhor do que a outra, não. Gente junto, ninguém segura. Muito obrigada. Junto. E aí, quem é que quer fazer aquela parte da blogueiragem do segue aqui a gente, bota o sininho ali. Vai sobrar para mim sempre essa parte? Ai, viu? Vai. Pois bem, gente, bora para a blogueiragem. Você que chegou até este ponto do vídeo, muito obrigada por estar com a gente. Acompanhe os nossos vídeos. Lembrando que a periodicidade dos nossos vídeos, né, é para ser uma vez por mês. A gente deu uma pausa agora em janeiro,
mas a gente vai lançar um vídeo por mês, então liga aqui o sininho para vocês serem avisados quando chegar algum vídeo, porque a gente não vai estar colocando com muita frequência, aí tem esses algoritmos malucos que não vai avisar vocês que a gente chegou. Então, muito obrigada por vocês terem vindo, sigam a gente aqui, beijo para vocês e tchau, pessoal. Tchau. Tchau.